Essas serão as últimas, sobre dirigente. Bichinho. Tem algum dirigente aqui? Ninguém? Ah, bom, começar a se manifestar rapidamente. Só ainda São duas perguntinhas. Você já falou muito sobre esse líder, né? Como proceder quando vemos e decidimos no entendimento da equipe da reunião mediúnica que o dirigente da casa ou seus diretores de departamento estão claramente obsidiados. Agora ainda. E agora? Deu para você. Isso é bastante. Vocês gostaram da pergunta, né? Eu senti um certo. Ele está jogando. Aí você passa. Olha, eu vejo como um fenômeno perfeitamente natural, porque não tem ninguém imune à obsessão. No entanto, salvo algumas exceções, uma que não existe, estou brincando, tem muito dirigente envolvido com isso tudo, pessoas muito sérias. Mas, infelizmente, eu já observei essa realidade. Eu não sei se Merijane observou aqui mais no estado, eu já vi isso pelo Brasil todo. Em muitos seminários presenciais que tem, porque agora está virtual. Esse é o segundo que eu faço presencial. Mas então, eu fiz inúmeros, viajei em todo o país, conversei com gente de todo quanto é lugar, mais de uma vez. Nesses seminários, já tive seminários assim, de 500 pessoas. A Merijane, a mesma pergunta que Merijane fez, eu fiz. Eu perguntava quem era médium psicofônico, psicógrafo, vidente, médium de apoio, para ter uma noção do auditório e o grau de aprofundamento que eu deveria dar, mesmo que só de olhar, no seminário. Quando eu perguntava quem era dirigente, 2, 3, no auditório de 300 a 500 pessoas. Não vão. Não estou dizendo que isso é regra. Aqui, talvez, brincando aqui, como nós estamos muito à vontade, o pessoal não é obrigado a levantar a mão. Mas, em geral, eu observei, mais de uma vez, os dirigentes mandam os médiuns para o seminário, como o grupo falou para mim mais de uma vez. Nosso dirigente mandou e o grupo inteiro, mas ele não. Porque quem precisa estudar são os médiuns. Quem precisa de disciplina são os médiuns. Quem tem que ter comportamento reto são os médiuns. Dirigente não é médium. Então ele está com a vida livre. O médium é que tem que renunciar. O médium é que tem que disciplinar. O médium é que tem que ter sacrifício. O médium é que tem que trabalhar. O dirigente está numa boa. Isso é ilusão. Por isso acontecem essas obsessões. Primeiro, muitos se acham imunes à obsessão. Outros, porque realmente o que eu estou dizendo é verdade. Muitos não acreditam que precisam estudar porque não são médicos. Por isso a expressão André Luiz, médium esclarecedor, é muito importante. Porque se você fica só falando doutrinador ou dialogador, a pessoa não entende que as mesmas prescrições que se dá aos ostensivos e aos de apoio, cabe a ele também. Cabe a ele também. Por quê? Ele é médium. Reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. Todos são médiuns. Então essa ideia de imunidade, ou não preciso estudar, ou eu sei já estudei tudo, é uma manifestação de vaidade,
de orgulho. Só palavra de Kardec, diz que a pessoa que não estuda, achando que já sabe tudo, é uma pessoa orgulhosa e vaidosa. Kardec fala isso. Tá? Então, eu penso que é uma realidade. Os dirigentes precisam mudar essa visão, entenderem que são médios e sentar do lado dos médios para estudar. Muitos se acham diminuídos se fazem isso. Porque eu não vou sentar do lado do grupo para estudar junto. Então eu vi um mínimo de dirigentes nas reuniões. Outra coisa que eu observei também, e que eu vi como um problema sério, eu fui coordenador estadual da área da mediunidade. E aí tinha a sala da mediunidade, a gente separa geralmente por área as salas. A minha sala ficava muito cheia, nenhum dirigente. E a maior parte dos dirigentes estava lá na presidência, ou eu, geralmente na presidência. Só que os problemas que os médiuns traziam estavam ligados à conduta do dirigente. Então eu não tinha um diálogo com eles. E todo ano eu voltava na mesma região e encontrava os mesmos problemas. Porque o dirigente não mudava. A gente estudava uma coisa, pegava o que Kardec fala, mas as pessoas me diziam, leva as informações daqui, o dirigente fala que vai continuar fazendo do jeito que ele sempre fez e que deu certo a vida inteira. Então, é uma distorção no papel. Ele ainda não entendeu o papel. Essa ideia de supremacia, ela é muito prejudicial à saúde psíquica dele e do grupo. Por isso ocorrem as fascinações. O caso foi colocado na pergunta. Falta de humildade. A pessoa tem que saber, Leon Denis fala uma coisa interessante, o dirigente precisa se ligar a um espírito de hierarquia espiritual elevada para que ele conduza bem a reunião mediúnica. Isso só é possível se ele se esforçar. A reunião mediúnica é conduzida por dois dirigentes, o do plano material e o do plano espiritual. E o do plano material precisa entender que ele é médium do dirigente espiritual. Enquanto ele continua invertendo os papéis e dizendo aqui eu faço do meu jeito e sempre deu certo, é a mesma supremacia que a gente tem de achar que o plano espiritual está subordinado a nós. E não é verdade, como as obras têm mostrado. Se o dirigente está desequilibrado, isso é evidente, é momento da oração a ele. É momento de você chamar para uma conversa, às vezes não em grupo, mas com fraternidade. É o que se faz com todas as pessoas. Se ele estiver numa obsessão simples, ou se ele estiver numa subjugação, ele vai te ouvir e vai aceitar ajuda. Se ele estiver na fascinação, não vai aceitar. Porque, segundo Kardec, fascinação não tem cura. Eu acho essa expressão de Kardec pesadíssima. Eu até pesquisei essa questão que ele coloca em outros capítulos. Ele vai explicar que o fascinado, ele não aceita o que está obsidiado, ele rejeita a ajuda, por isso que não tem cura. Não é porque não tem solução, é porque ele não aceita. E ele diz algo interessante, ele demonstra isso. Para a pessoa sair da fascinação, ele fala que ele tem que sair da fascinação e voltar para a obsessão simples. Ele não deixou de ser obsidiado. No momento em que ele aceita a ajuda, ele já muda a faixa. Ele sai da fascinação, em que ele não aceitava nada, e passa para a obsessão simples, porque ainda está sob influência. Não basta querer a ajuda, precisa de um tempo para que isso se passe.
Então, o grupo que se enfrenta essa situação está num momento muito delicado e precisa refletir bastante. Porque se o problema é de vacinação, ele pode perturbar o grupo inteiro. E aí é preciso ter um pouco de coragem para falar com fraternidade, mas seria o caso de uma substituição, talvez temporária, até que ele possa ser equilibrado. Se não, um afastamento mesmo da reunião. Nenhum de nós é obrigado a ficar num grupo perigoso. E um grupo que esteja com a pessoa fascinada é um grupo perigoso. Ele é um grupo de obsessão e não de desobsessão. Me perdoe se as palavras foram um pouco duras, mas é porque é uma realidade. Às vezes a solução é afastamento. Só lembrando, você falando aí, eu me veio uma lembrança no livro Desobsessão, Jacobson, quando André Luiz refere-se ao dirigente das reuniões mediúnicas como pai, né, para com aqueles que ali encontram-se trabalhando. E a gente nunca deve, eu pelo menos nunca liguei a questão dele, um pai no sentido terreno, mas um pai no sentido da palavra num grau mais superior, de cuidar, de perceber, de orientar. Então, o dirigente da minha reunião mediúnica, eu estou dirigente da reunião mediúnica e falo, eu até uma pergunta, né? Como eu ajo com os nossos trabalhadores, de perceber até através do olhar deles, como eles estão olhando, como eles chegam, a alegria, a fala, o que eles publicam nas redes sociais, eu acompanho tudo. Porque nessas alterações refletem nossos trabalhos mediúnicos. Né? Reflete, não tem para onde correr. Então, entrem pelos trabalhos mediúnicos, porque emocionalmente eles estão abalados. Né? Aí, esse olhar não se restringe à reunião mediúnica. O dirigente precisa ter um olhar bem mais amplo, não é isso, Jacobson? Perfeitamente. O seu depoimento foi muito importante, porque você está responsável por vidas, né? Por vidas. Por isso eu falei, a pessoa tem que estar estudando equilibrado. Não basta mandar o grupo estudar e eu não estudar. Esse trabalho que o Merijane faz, que ela escreveu, é um trabalho que deve ser feito. Por isso que o grupo tem que ser pequeno, porque fazer isso com um grupo muito grande é muito difícil. E facilita. Mas é um acompanhamento que você está lidando com a saúde. Um médico obsidiado, um médium que está sofrendo um ataque obsessivo, o que os obsessores na verdade estão visando é o grupo inteiro. Eles encontram a pessoa mais fragilizada e instalam a obsessão. Normalmente é uma fascinação provocada por uma categoria de espíritos extremamente perigosa. Talvez os obsessores mais perigosos são os mistificadores, fascinadores. Porque esse grupo de obsessor, os obsessores, mistificadores, fascinadores, eles não têm escrúpulo nenhum. Eles levam a pessoa a grave perturbação e a mistificação acontece com muita facilidade. Então, um médium sofrendo um assédio desse, o espírito quer perturbar o grupo inteiro. Então, se o dirigente já percebe antes e ajuda, ele está resguardando a saúde de todos, senão todos vão ter problema. Eu tenho inúmeras experiências de grupos inteiros que se desfizeram por causa dessa invigilância. A obsessão atingiu um, atingiu dois, atingiu três. Quando se viu, o grupo teve que se desfazer, procurou um outro centro para fazer o tratamento desobsessivo e se desfez, porque eles não deram conta de resolver os próprios problemas. E a finalidade do grupo, do obsessor, era e começou como um só. Por isso essa questão do dirigente é muito grave. Apresentando as obras que Jacobson citou agora há pouco, livro Orientação ao Centro Espírita, livro para todos os trabalhadores das instituições, é um livro de orientação para todas as áreas. O MEP, maravilhoso, apaixonada,
módulo 1, 2. E o terceiro livro, Orientação à Prática Mediúnica do Centro Espírita. Ok? Todos estão disponibilizados nos sites e na livraria da Vial também temos essas obras para quem quiser adquirir.